como é que se dá a execução do meu trabalho da aplicação de técnicas de mineração dentro do contexto de localização de falhas baseadas em espectro. Aqui a gente tem um exemplo, né, de geração de arquivos para uma falha específica. Nesse exemplo aqui eu estou usando a falha 8 do projeto Chart. Originalmente, do download dos dados prontos do repositório do Defects4j, o que a gente tinha era, conforme descrito também no artigo postado no TDIA, o binário, o arquivo comprimido com as informações geradas, que compõem e o que tem desse arquivo ao descompactar é o log, a matriz binária de cobertura e o espectro das operações, a lista com as operações cobertas, denominado Spectra, arquivo Spectra. São esses três arquivos. Para realizar a implementação e gerar os dados, que são esses CSVs aqui, a gente precisou fazer uso desses 4 scripts em Python que foram escritos para essa disciplina, e também foi necessário utilizar parte da implementação do próprio Defects4j para fazer o cálculo das taxas de suspeição utilizando medidas de associação. Então, para esse exemplo, a gente vai usar as taxas de suspeição da fórmula Tarântula e da OCI. Para poder fazer esse cálculo, a gente vai inicialmente precisa transformar, né, a matriz em um objeto, em um formato CSV para facilitar a manipulação dos dados, e também criar o vetor de testes fictícios. Para isso, então, olhando aqui no código, são 4 scripts, né? O primeiro script é o matrix transform, que a gente deve executar, que ele basicamente você passa para ele qual é aqueles arquivos do que a gente fez download citado agora há pouco, né, que é a matriz, aquele spectra que seria os elementos names, e o output onde você quer que sejam gerados os arquivos de saída. Basicamente ele vai ler as entradas, ele vai ler o element names para saber qual é o número de operações que tem, né, que estão em análise, e com isso ele vai guardar essa quantidade de operações de um computador e vai construir primeiro construir o vetor de testes fictícios. Então, inicialmente, caso seja a primeira linha, ele vai construir o header, e para cada linha subsequente ele vai preencher com zeros e só vai colocar o valor 1 na operação, na coluna que representa a operação que vai ser testada. Então, caso seja a última coluna, aí coloca só o valor, e caso não seja a última coluna, coloca o valor com vírgula. Depois de gerar o vetor de testes fictícios, ele faz a transformação da matriz em um CSV, esse algoritmo, onde basicamente ele vai ler, né, a entrada aqui da matriz, vai gerar um output do vector spectra, e para cada linha da matriz ele vai fazendo o print nesse CSV, transformando em um formato que seja compatível com o CSV, né? Então, originalmente o separador era espaço, a gente trocou por vírgula, fez algumas consistências, algumas implementações para adicionar um header nesse arquivo, e uma vez que a execução do algoritmo esteja finalizada, a gente vai ter gerado aqui tanto o vetor de testes fictícios, né, quanto o vetor transformado quanto o vetor de cobertura binário transformado em CSV. Após a gente fazer isso, aí sim é a aplicação da rede neural. Vou explicar aqui como é que funciona essa rede. De entrada, ela vai receber os 2 CSVs gerados pelo Matrix Transformer. Ele vai ler, né, esses 2 arquivos, o Vector Spectra e o Virtual Vector Spectra. E uma vez que tenha realizado a leitura desses arquivos, ele faz algumas
algumas preparações dos dados, né? Separa o que vai ser atributo do que vai ser a classe. Ele aciona uma rotina de conversão, porque originalmente no Defect4J as classes não são 0 e 1, né? É mais e menos. Então a gente converte para um formato que seja mais fácil de realizar os cálculos posteriores. A gente faz uma transformação na classe de treinamento também para facilitar os cálculos. Transformar esse vetor em um formato mais semelhante ao de uma matriz, onde seriam várias linhas com uma coluna só. Essa transformação, esse reshape, ele vai auxiliar a gente no momento de realizar o produto escalar. E a gente faz o set dos pesos das camadas, né? A camada de entrada é o número de neurônios da camada, número de neurônios da camada de entrada é a quantidade de operações que vão ser analisadas. E seguindo as orientações do artigo base que a gente está utilizando para esse experimento, a gente definiu como 3 neurônios da camada oculta e 1 neurônio na camada de saída, a geração aleatória dos pesos. Definimos um valor de 20.000 épocas. Aqui nesse vídeo eu acabei deixando como 50 porque eu estava fazendo alguns testes adicionais, mas no que foi postado nesse dia está como 20.000. Uma taxa de aprendizagem de um pouco mais baixa, de 0,0001. E o valor do momento a gente utilizou para alguns testes iniciais, mas depois ao final acabou deixando como o mesmo, porque ele acabou não tendo um resultado positivo para a nossa implementação. Então aqui a gente entra na fase de treinamento da rede neural, né? Onde a gente recebe a camada de entrada e basicamente damos início ao feed-forward. Então, para fazer a soma, né, a soma da camada de entrada transferindo para a camada oculta, a gente chama essa função do dot product, que é o produto escalar, né, onde ele vai fazer a soma, a multiplicação do valor do neurônio pelo seu peso. E ele vai fazer isso para todos os neurônios da camada de entrada e vai produzir os valores da soma na camada oculta. Então a gente aplica a função sigmoid, né, para obter essa função de ativação da camada oculta e continua na fase de feed-forward passando esse valor para frente, né. Então executa o produto escalar da camada oculta para a camada de saída, multiplicando os valores do neurônio pelos seus respectivos pesos. E aqui na camada de saída a gente aplica a função de ativação sigmoid também para obter os valores de saída, né? Então a gente vai ter o valor do treinamento e a gente quer saber qual foi o erro obtido na camada de saída aplicando a função sigmoid. Aqui a gente usa o cálculo simples do erro, né? Que é o valor calculado menos o valor esperado, né, da camada de saída. Aqui é um print da média do erro e agora a gente entra na fase de ajuste dos pesos, né. Aqui a gente faz o cálculo da derivada dos neurônios da camada de saída e então calculo o delta da saída, né, que é o erro multiplicado pela derivada. Realiza uma transposição da camada de saída para poder facilitar e possibilitar o ajuste dos pesos. Então, para continuar essa fase de ajuste dos pesos, a gente faz o backpropagation, né, entra na fase de backpropagation. Então a gente propaga o delta da camada de saída para a camada oculta, fazendo também o produto escalar, né, do delta de saída obtido anteriormente, e obtemos então o delta pelo peso. Continuamos com essa propagação, né, a retropropagação no caso, para então a gente ter o valor do delta da camada oculta. Uma vez que a gente tem esse valor, a gente repete a transposição da matriz, mas agora da camada oculta, e continuamos com a
fase de retropropagação, agora atualizando os pesos, né? Fazendo então o produto escalar para obter o peso os pesos novos. E aí a gente faz a finalização de atualização dos pesos, aplicando então o peso multiplicado pelo momento, que como eu disse anteriormente, ele foi setado como 1, porque nessa aplicação a gente não está fazendo uso, mas a gente deixou ele aqui para experimentação futura e adiciona esse novo peso, também o peso novo da saída e a taxa de aprendizagem que a gente definiu no início aqui da função. É a taxa um pouco mais baixa para a gente poder procurar ter uma aprendizagem melhor aí do modelo. Uma vez feito isso, a gente também vai transpor a camada de entrada e então fazer os ajustes dos pesos para camada oculta também, né? Onde a gente pega essa camada de entrada transposta e também faz o produto escalar pela camada oculta e aplicamos a atualização dos pesos na camada oculta, seguindo a mesma lógica de eu pegar o peso atual, multiplicar pelo momento e pelos pesos novos e a taxa de aprendizagem. Uma vez que esse algoritmo esteja concluído, ele vai gerar aqui esse CSV com os valores de ativação, que esse é o nosso foco de estudo, né? Uma vez que ele realiza o treinamento, ele vai chamar o método de teste. Esse método de teste, ele basicamente vai pegar a camada de entrada, fazer o produto escalar, igual a gente já tinha citado na fase de treinamento, né? Passando os valores de entrada os valores da camada de entrada multiplicado pelos pesos, fazendo a propagação para a camada oculta. Na camada oculta, a aplicação da função sigmoide para obter o valor de ativação. E então a gente retorna esses valores de ativação e armazenamos eles em um arquivo CSV, que é o nosso objeto de estudo. Também a gente fez a aplicação aqui de uma rede neural já pronta, né, do pacote do sklearn. Também fizemos aquela conversão das classes de mais e menos para 0 e 1, para estar dentro do contexto que a gente quer aplicar. E basicamente algumas preparações que também foram feitas para a implementação própria da MLP, mas aqui a gente chamando o MLP Classifier do sklearn, passando também seria o valor de 20.000 iterações aqui, né? Uma tolerância de erro entre as iterações muito baixa para a gente poder realmente atingir esse valor máximo de iterações e o mesmo learning rate e a mesma quantidade de camadas ocultas que a gente definiu para a implementação própria, para poder então fazer a comparação. Ele não retorna, a implementação da sklearn ele não retorna naturalmente os valores de ativação da camada de saída, isso não é possível, mas é possível obter as probabilidades através da própria função pronta, que é o predict proba. Então essas probabilidades elas também servem como uma forma de ranqueamento e a gente utiliza elas armazenando aqui no probabilidades sklearn. Uma vez que a gente tem as probabilidades calculadas pelas medidas de associação, que são statements, que a gente também tem as probabilidades da valor de ativação da implementação própria e as probabilidades do sklearn, basicamente executar o exame score. Ele é uma rotina de scoring que basicamente vai carregar as taxas, né, as listas ranqueadas de suspeição, tanto das medidas de associação que é em análise nesse experimento, que é o QA e a tarântula, vai carregar também os SFVs, né, gerados anteriormente tanto para a implementação da sklearn quanto para a implementação própria, e vai fazer a ordenação, né, dessas bases de dados, dessas listas de suspeição que foram carregadas,
que elas sejam ordenadas, a gente começa a buscar, né? Aonde que a gente começa a buscar o quanto de código teve que ser analisado para achar a operação com falha. Uma vez que ele execute